Olá pessoal, vamos em mais uma questão, matemática financeira sobre juros compostos. O que diz a questão? Com a crise da pandemia, um pequeno comerciante resolveu realizar dois empréstimos para ter capital suficiente para adaptar seu empreendimento para funcionar na modalidade de vendas online. O primeiro por 3 meses a juros efetivos de 3% ao mês, e o segundo empréstimo por 10 meses a 2% ao mês, sabendo que os juros pagos pelos dois empréstimos totalizaram 15 mil, e que o valor do primeiro empréstimo é igual o valor do primeiro empréstimo é igual à terça parte do segundo. Então determine o valor total dos empréstimos com esses dados aqui. Então aqui nossas alternativas. Então a gente sabe do enunciado que os juros do primeiro mais os juros do segundo igual a 15 mil. Sabemos que a forma dos juros é juros igual montante menos o capital. E aí a gente sabe aqui que montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, substituindo o montante na nossa fórmula de juros, temos que juros igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, menos o capital. Colocando o capital em evidência, temos que juros igual ao capital, que multiplica esse conjunto todo aqui, que multiplica 1 mais a taxa elevado a t menos 1. E agora, tirar do enunciado, a gente temos aqui o primeiro empréstimo é igual a terça parte do segundo. Então, o primeiro empréstimo a gente fala que vai ser C1 e o segundo C2. A gente sabe que C1 é igual a 1 terço, terça parte, do segundo empréstimo. Essa aqui é a nossa fórmula. Então, a gente fazendo regra de 3, temos que 3 vezes o primeiro empréstimo igual ao segundo empréstimo. Isso aqui a gente vai substituir na nossa fórmula principal mais para frente. Então, temos que, substituindo aqui, a fórmula que a gente achou de juros, nessa nossa fórmula principal aqui, de os juros no primeiro empréstimo mais juros do segundo, temos o seguinte resultado. Capital do primeiro vezes 1 mais taxa do primeiro elevado ao tempo do primeiro empréstimo, menos 1, mais o valor do segundo empréstimo, vezes 1 mais a taxa do segundo empréstimo elevado ao tempo que foi o segundo empréstimo, menos 1. Isso tudo vai ser igual a 15 mil. Substituindo aqui por 3 vezes o valor de C2, que a gente sabe que é 3 vezes C1, a gente vai ter o capital do primeiro, permanece igual. Aqui mudando só no segundo termo, que vai ser mais 3 vezes o capital do segundo, vezes 1 mais a taxa do segundo, elevado ao tempo do segundo, menos 1, igual a 15 mil. Agora, com o tempo e a taxa, a gente vai poder substituir. No enunciado diz que o primeiro empréstimo foi ao longo de 3 meses, com taxa de 3% ao mês. Então, a gente tem 3%, já colocamos a 0,03. E o segundo empréstimo foi feito em 10 meses, com taxa de 2% também ao mês. Então, a gente já dividiu por 100, deu 0,02. Substituindo esses valores na nossa fórmula principal. Vamos ter que o capital C1, que a gente não tem, é vezes 1 mais 0,03 elevado ao 3, 3 meses, menos 1, mais 3 vezes C1, multiplicado por 1 mais 0,02 elevado a 10, menos 1. Fazendo a soma, temos que C1 igual vezes 1,03 elevado a 3, menos 1 mais 3 vezes, fazendo a soma aqui, temos que capital do primeiro, vezes 1,03 elevado ao cubo, menos 1, mais 3 vezes o capital do primeiro, vezes 1,02 elevado a 10 menos 1 igual a 15 mil. Esses valores aqui, de 1,03 elevado ao cubo e 1,02 elevado ao cubo, foram dados pelo enunciado. Então, a gente tem aqui 1,03 elevado ao cubo é próximo, aproximadamente 1,09 e 1,02 elevado a 10 é próximo de 1,022. Então, a gente substitui esses valores na nossa equação e vamos ter o seguinte resultado. Capital vezes 1,09 menos 1, mais 3 vezes C1 vezes 1,22 menos 1, igual a 15 mil. Diminuindo aqui, temos que 1,09 menos 1 igual a 0,9 vezes C1. E 3 vezes 0,22, que é 1,22 menos 1, que vai dar 0,22 vezes C1 igual a 15 mil. Então, a gente vai ter que 0,09 capital C1 mais 0,066 vezes capital C1 igual a 15 mil. Somando 0,09 mais 0,66, a gente vai ter 0,75 vezes capital do primeiro
igual a 15 mil. Então, jogando 0,75, que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo, a gente vai ter a seguinte equação. Capital de C1 igual a 15 mil dividido por 0,75. Como aqui a gente está com em decimal, a gente calcula o número das vírgulas depois da vírgula. Então, temos 1 e 2. E aí, quer dizer que eu tenho 10 vezes 10 a menos 2. Como está embaixo, eu jogo para cima em positivo, que vai dar 10 a 2, que é igual a 100. E aí, então, vai dar 15 mil vezes 100 dividido por 75. Eu gosto de fazer assim para ficar mais fácil. Dividindo esse valor aqui, temos 20 mil. Só que a questão ainda não acabou. A gente tem que achar C2. Sabendo que C1 é igual a 20 mil, sabendo que 3 vezes C1 igual a C2, a gente só substitui C2 igual a 20 mil vezes 3, que é igual a 60 mil. Agora a gente sabe que C1 mais C2 é igual a 20 mais 60 mil igual a 80 mil. E aí a gente consegue responder a nossa questão agora, que é a letra T, 80 mil. Então valeu e até a próxima.